Boa noite a todas, boa noite a todos que estão nos acompanhando nessa segunda-feira aqui pelo Instagram e mais uma live, o nosso Café com Bolos Diálogos. Nós temos feito segunda-feira, quarta-feira, na quinta, mais focado em debater sobre São Paulo, no nosso SP em quarentena. E hoje nós vamos ter uma conversa com o Valfrido Vardi, para quem não conhece, um jurista extraordinário, ninguém menos que o cara que escreveu o melhor livro sobre a Operação Lava Jato. Ele que desvendou, colocou o que estava em jogo na Operação Lava Jato, o livro Espetáculo da Corrupção, como um sistema corrupto e o modo de combatê-lo estão destruindo o país. O Valfrido fez esse debate, um livro que foi muito discutido, muito vendido, muito lido no Brasil, e também dirige o Instituto IRI. O Valfrido é o diretor-geral que tem feito inúmeros debates virtuais agora durante a quarentena, que tem, enfim, se aprofundado nos grandes temas do país. Eu tenho orgulho de ser colunista do IRI. Vou ver se o Valfrido já entrou aqui. Nós vamos conversar sobre, obviamente, a ruptura entre Moro e Bolsonaro. O que está em jogo nessa briga de compadres entre Moro e Bolsonaro? O que significa? Como fica a Polícia Federal? Como fica... Vamos ver se a gente consegue botar o Valfrido na linha aqui. Está entrando pelo perfil do IRI. Boa noite, meu irmão. Tudo bom? Como é que você está? Uma honra, um prazer muito grande estar finalmente no Café com Bolos. Tomando aqui, ó, café com bolos. Opa, que bom. Bom, Valfrido, meu caro, estava aqui fazendo uma apresentação tua para quem está nos acompanhando. Estamos com 600 e tantas pessoas ao vivo. O tema do momento, evidentemente, é a ruptura do Moro com Bolsonaro, que se consumou na última sexta-feira. Quer dizer, não é nenhuma novidade para quem acompanha a cena política. A gente sabe que eles já vinham se bicando, são adversários em 2022, têm projetos diferentes, mas fizeram um casamento de conveniência, né? Um casamento entre o lavajatismo e o bolsonarismo, que foi feito já durante o período eleitoral. O Moro é um dos grandes responsáveis pela eleição do Bolsonaro, com a forma como conduziu o processo do Lula, com a forma como atuou já convidado para ser ministro, também em inquéritos, em vazamentos durante o processo eleitoral, recebeu a recompensa do Ministério da Justiça, uma promessa de vaga no Supremo, segundo o próprio Bolsonaro, e agora romperam, era uma questão de tempo, esse casamento se rompeu. Eu queria começar, Valfrido, pedindo para você falar um pouco do significado dessa aliança do lavajatismo com o Bolsonaro, e também um pouco das conclusões do teu livro. Estava apresentando aqui para a turma, na verdade, o melhor livro já escrito sobre a Lava Jato, o Espetáculo da Corrupção, está aqui novamente. Se você pudesse falar um pouco como é que você vê o balanço da Operação Lava Jato até hoje, que inclusive depois do bolsonarismo sumiu dos holofotes, e o significado da ruptura Moro-Bolsonaro. Boa noite, meu irmão. Boa noite, Guilherme. É um prazer estar com você. Me permita dizer a você e ao teu público, a tua audiência, da minha admiração pelo MTST, pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, coordenado por você e por tantos companheiros e companheiras que, de maneira diletante, têm demonstrado muito da afirmação do direito de moradia para todos no Brasil. Vocês fizeram o vaticínio de um drama, de uma desgraça que nós estamos vivendo hoje. Não é possível se proteger de uma pandemia grave, tão perigosa quanto esta, sem casa. Vocês são um grupo organizado da sociedade civil brasileira que afirma diariamente direitos sociais constitucionais vilipendiados pelo Estado brasileiro, manejado, cooptado, capturado por grupos pretensiosos, gananciosos, maldosos, que vilipendiam direitos que são direitos assegurados pela lei. Meus parabéns pelo seu trabalho. Primeiro, gostaria de dizer isso.
Além Obrigado, disso, meu irmão. e já para entrar no tema do nosso papo, veja só, o Sérgio Moro, quem é o Sérgio Moro? O Sérgio Moro é um juiz federal, a origem do Sérgio Moro, ele é um juiz de uma vara federal que vem há anos, antes mesmo da Operação Lava Jato, calculando a sua ascensão política. Ele aprendeu com os equívocos da chamada Operação Banestado, do caso do Banestado, caso de corrupção no Banestado, aprendeu com as limitações e quando, em 2013, não é, as prisões cautelares foram acopladas, foram, de certa forma, articuladas com a delação premiada, encontrou o elemento, o instrumento perfeito para criar uma fábrica de produção de provas. Algumas verdadeiras, algumas que indicavam para a verdade, e outras que esgarçavam a verdade, que distorciam a verdade. Bom, e diante desse instrumental novo, desse aparato novo, Sérgio Moro calculou claramente, e a Vaza Jato, que viria mais tarde, fez prova disso, calculou uma politização da atividade jurisdicional, ou seja, calculou que o juiz não precisava apenas se restringir a aplicar a lei, ele podia fazer política ao aplicar a lei. O teu público sabe muito bem que o Sérgio Moro é o protagonista daquele episódio do vazamento do áudio da conversa da presidenta, da então presidenta Dilma Rousseff, com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nós podemos gostar dos personagens envolvidos ou desgostar. Nós podemos achar que naquele episódio Sérgio Moro tirou do poder um partido que afirmou, por exemplo, direitos sociais, um partido que fez reformas importantes no país, ou então nós podemos imaginar ou pensar que naquele momento Sérgio Moro tirou do poder, ou ajudou a tirar do poder, um partido nefasto, corrupto. Qualquer que seja o pensamento de um país polarizado, nós teremos certeza que um juiz de primeiro grau ao qual é devido aplicar a lei fez política, não é? Agiu como ator político, interferiu. Um juiz de primeiro grau passou a fazer política nacional de combate à corrupção e distorcer a política nacional de combate à corrupção para os fins políticos dele próprio, e nós veríamos mais adiante de um grupo crescente e emergente naquele momento que se identifica com o bolsonarismo e que se acopla ao bolsonarismo, que se conexiona ao bolsonarismo e que, de certa forma, é o principal motor, ou um dos principais motores que levaram, de um lado, ao repúdio às forças progressistas nas eleições de 2018 e à ascensão e, por fim, à eleição de Jair Bolsonaro. E quem afirma isso não sou eu. Quem afirmou isso com todas as letras, num debate que comigo travou na Rede Globo de televisão, foi um dos membros, um dos principais protagonistas da Força-Tarefa da Lava Jato, o procurador Carlos Fernando Santos, que disse com todas as letras: nós preferíamos o Bolsonaro porque o Bolsonaro iria continuar o combate à corrupção, nos dar elementos para fazer ampliar a Força-Tarefa e a Operação Lava Jato, enquanto que imaginávamos que o Haddad ia fazer o contrário. Pensei eu naquele dia que ele não tinha elementos para chegar a essa conclusão, porque precisamente foi o PT que deu toda a autonomia para a Polícia Federal, e foi o ministro da Justiça de Dilma Rousseff que deu autonomia à Polícia Federal para fazer todas as investigações que se desdobraram a partir das primeiras revelações relacionadas a doleiros na Operação Lava Jato, né? Aliás, Valfrido, só um parênteses, que o Sérgio Moro, na sua coletiva de saída, que foi quase uma delação premiada, naquela coletiva ele forçou-se a reconhecer que a Operação Lava Jato só seguiu porque houve uma autonomia operacional ou política do trabalho da Polícia Federal em 2014, 2015. E ele só o fez, Guilherme, por conveniência.
apenas para mostrar o seguinte: Bolsonaro agora é pior do que o PT. Pura e simplesmente porque, na realidade, esses dois inimigos íntimos, Bolsonaro e Sérgio Moro, que se toleraram porque a união circunstancial desses inimigos íntimos era útil para os dois, de um lado ajudava a eleger Bolsonaro e de outro tirava Sérgio Moro da República de Curitiba para torná-lo ministro da Justiça, com a possibilidade de ser presidente da República, ou, na pior das hipóteses, ministro do Supremo, essa união chegou ao fim. O presidente Bolsonaro percebeu que, em meio à pandemia, esse é o melhor momento, ou era o melhor momento para criar pressão suficiente para expulsar Sérgio Moro do governo, da posição de ministro da Justiça. Penso eu que o episódio da demissão do diretor-geral Maurício Valeixo seja muito mais um pretexto para se livrar de Sérgio Moro do que propriamente para influenciar na Polícia Federal. Creio que a Polícia Federal seja uma instituição madura o suficiente, com regras claras internas, para impedir que um diretor-geral barre uma investigação. Eu não estou dizendo que não pode acontecer. Eu não estou dizendo que não vai acontecer. Eu estou dizendo que ela tem procedimentos internos, ela tem regras internas claras que dificultam colocar um inquérito para debaixo do tapete. Penso eu que o Bolsonaro calculou fosse esse o melhor momento para dar ao Sérgio Moro o motivo de que ele precisava para antagonizar com o Bolsonaro. Porque nós sabemos, Guilherme, que daqui 1 dia, 2 dias, 3 dias, nós vamos ter tantas mortes pela pandemia nesse país que talvez essa discussão seja em parte obliterada, ou seja, em parte esquecida ou esmaecida por problemas ainda maiores e mais urgentes, né? Então, me parece que o Bolsonaro, de fato, se livrou do seu inimigo íntimo e o Sérgio Moro caiu, como todo mundo viu, caiu atirando, mas atirando muito mal, no meu modo de ver, porque as provas que o Sérgio Moro apresentou, e não apresentou à polícia, e não apresentou ao Ministério Público, apresentou a uma rede de televisão, as provas que ele apresentou, que me parece são a ponta do iceberg, até onde eu sei, Sérgio Moro deve ter pelo menos 14 meses de gravações de ordens, no mínimo embaraçosas do presidente, mas aquela prova que ele levou à televisão, aquela prova é uma prova muito, muito comprometedora para ele mesmo. Veja, o Bolsonaro, Guilherme, basicamente ele reclama que 10 ou 20 deputados do PSL estavam sendo investigados pela Polícia Federal. Com que Sérgio Moro pede desculpas. Presidente, quase que em tom de desculpas. Presidente, esse é um inquérito presidido pelo ministro Alexandre, referindo-se a Alexandre de Moraes, o ministro do STF. E convida o presidente para conversar sobre o assunto no dia seguinte, às 9 horas da manhã. Esse não me parece um comportamento propriamente republicano. Esse está longe de ser um comportamento republicano. Esse parece ser o comportamento de alguém que diz o seguinte: desta vez, presidente, eu não tenho como ajudá-lo. Diferentemente de outras vezes, em que talvez eu o tenha ajudado indevidamente. Agora, eu lhe pergunto, Guilherme, é correto que um agente público, diante de um ato ilícito, daquilo que ele reputa ser um ato ilícito, ainda mais um agente público treinado em matéria jurídica, ou seja, um ex-magistrado, leve provas para uma rede de televisão e não às autoridades, não ao Procurador-Geral da República, não é? Não ao Congresso, que certamente irá instalar uma comissão parlamentar de inquérito para verificar se o presidente cometeu atos ilícitos, como a advocacia administrativa, não é? E outros crimes que o Sérgio Moro, dos quais ele foi acusado pelo Sérgio Moro, não me parece a postura adequada. Me parece o Sérgio Moro repetindo os cálculos do passado e na tentativa de derrubar mais um presidente. Não nos esqueçamos de que ele foi um dos partícipes do impeachment de Dilma Rousseff, porque ao impedir que Lula assumisse o cargo de ministro, ele impediu que alguém com grande desenvoltura política pudesse fazer um acordo e, de certa forma, pudesse reverter dentro do Congresso o movimento que levou ao impeachment da Dilma.
De certa forma, a Lava Jato está por trás da quase queda do Temer, mas certamente da emasculação, da neutralização do governo do Temer, por conta daquele episódio de gravação, de conversas indevidas do presidente Temer. E agora ele está muito empenhado em derrubar o presidente Bolsonaro. Nós sabemos muito bem pelas pesquisas de hoje que há algo como 52% ou 57% de brasileiras e brasileiros favoráveis ao impeachment do presidente. Né? Agora, ao fim e ao cabo, e para falar um pouco do livro, do Espetáculo da Corrupção, o que nós temos conseguido é basicamente destruir o setor econômico, os setores econômicos do país, com esse punitivismo espetaculoso que só serve interesses particulares, não é? Que não mede consequências, que não diferencia controlador e administrador, ou seja, as pessoas que fazem as coisas erradas, das empresas, dos trabalhadores, não é? Do conteúdo nacional, e destrói empresas, destrói postos de emprego, enquanto que os controladores estão soltos e ricos. Não é? Esse combate espetaculoso à corrupção, que mais uma vez, na semana passada, às 11 horas da manhã, quando anunciou o seu pedido de demissão, Sérgio Moro tentou fazer contra o Bolsonaro, é aquele que leva à erosão de instituições políticas. É aquele que definitivamente vai instabilizar mais uma vez e num pior momento o país. Né? Certamente o Sérgio Moro não tem nenhum senso de conveniência ao fazer as coisas que ele faz. Aliás, pouco ele pensa no país. E se tem uma coisa que eu posso dizer, Guilherme Boulos, é que nenhum dos dois nesse episódio fez a coisa certa. Certamente, Valfrido. Essa é a famosa briga onde não há heróis. Né? São Isso mesmo. Zero de heroísmo, seja de Bolsonaro, seja de Sérgio Moro. Ambos com razões escusas, com razões politiqueiras, com razões menores. Né? Menores, sobretudo no momento de pandemia global, de crise profunda que passa o país. Eu queria voltar num tema, Valfrido, sobre o sentido também, o significado da Lava Jato. Eu acho que essa também foi uma preocupação que você teve no teu livro e que a todo momento nós, do campo da esquerda, precisamos quase entrar como uma defesa quando faz a crítica à Lava Jato. Porque tem um pensamento binário na sociedade brasileira, tem um pensamento binário construído nas redes sociais, de que, bom, se você questiona a Lava Jato, você está a favor da corrupção. Né? Você tentou mostrar muito bem no seu livro de que é não só possível, como necessário, você fazer o combate correto à corrupção. A corrupção é um mal, é um câncer, precisa ser combatido. Sobre isso não resta dúvidas. Né? E a corrupção significa, na verdade, a apropriação do público pelo privado. Formas de relação promíscuas entre aquilo que é público com o poder econômico. Né? Historicamente, ela se consolidou no capitalismo internacional. Agora, as formas de combate à corrupção, elas podem ser com mudanças estruturais, com legislação, com medidas que essas sim, são efetivas no combate real à corrupção, que interessa pouquíssimo aos principais paladinos, né, aqueles que se vendem como combatentes da corrupção, ou a causa justa do combate à corrupção pode ser apropriada de uma maneira oportunista para projetos políticos pessoais, para linchamentos pessoais de grupos opositores, inclusive acobertando projetos inconfessáveis do ponto de vista do descompromisso com o interesse popular e do descompromisso com o interesse nacional. No Brasil, nós temos uma história longa de que tipo de projeto o combate à corrupção serviu. Né? Inclusive, num debate que você promoveu pelo IRI sobre os impactos políticos da Lava Jato, nós conversamos sobre isso numa mesa muito qualificada. Né? Eu entendo que a Operação Lava Jato começa com Carlos Lacerda, lá ao combater Getúlio Vargas,
que, na verdade, toda vez que se tem algum tipo de política social no Brasil, né, algum tipo de política distributiva no Brasil, por mais tímida que seja, e você sabe que eu sou um crítico dos limites dos governos do PT, dos limites do governo Lula, do governo Dilma, no combate à desigualdade. Né, porque fez o combate à desigualdade sem enfrentar de maneira decidida os grandes interesses econômicos do país, inclusive dentro do Estado brasileiro, o sistema financeiro, a ditadura dos bancos, que a gente vive no Brasil. Agora, fez algum tipo de política distributiva, fez algum tipo, como o Getúlio fez lá atrás, como o Jango fez lá atrás, e isso, sempre que aparece isso, você tem um conjunto de abutres da sociedade que falam em combate à corrupção, às vezes uma corrupção real, né? Às vezes uma corrupção real, mas superdimensionada pelo combate. E, por vezes, uma corrupção imaginada e criada. Né? E o combate à corrupção se torna a bandeira, como foi lá atrás da UDN do Carlos Lacerda, para promover golpes, para destroçar a democracia e para destruir políticas públicas que defendem as maiorias. No Brasil, se especializou. A marcha pela família com Deus, que precedeu em 15 dias o golpe de 1964, tinha como lema o combate à corrupção. Uma parte importante dos deputados caçados pelo golpe de 64, porque eram opositores, foram caçados com o pretexto de combate à corrupção. Sem que nunca tenha se comprovado nada. Mas você não podia caçar dizendo, eu estou caçando porque ele é opositor do regime. Ainda não podia. Depois fizeram de maneira deslavada. Mas caçaram com o combate à corrupção. Aqui no Brasil, se destruiu setores econômicos inteiros, como você mostra com muita propriedade no seu livro, em nome do combate à corrupção. Mas, na prática, isso serviu de abertura para setores, para empresas internacionais ocuparem esse espaço. Porque não existe vácuo na vida. Né? Se você destrói um determinado setor nacional, vai vir um setor estrangeiro e tomar parte, que é o que está acontecendo com a Petrobras, com o setor de óleo e gás, com a construção pesada, com o par da indústria química, enfim, é o que eles fizeram. E também para desmontar políticas sociais. Porque o dito combate à corrupção, ele produz uma demonização do público, do Estado. Todo político é ladrão. Esse é o mantra que gera o combate à corrupção, que o que gerou na Lava Jato, de maneira totalmente irresponsável. Né? Porque ele diz, olha, aí se desqualifica a política. Quem que vem? Abre espaço para quê? Para salvadores da pátria que se vendem como antipolíticos e que vêm do pântano mais sujo da política, que é o Bolsonaro. Né? Vem das corrupções mais cruas. Olha aí, olha as coisas do filho dele, da família dele, dele próprio. Né? Então, a Lava Jato cumpriu este papel que a UDN, lá atrás, com Carlos Lacerda, cumpriu, que os golpistas de 64, 68 cumpriram, né? E foi um alicerce fundamental da eleição do Bolsonaro. Eu digo tudo isso para te fazer uma pergunta. Ali foi uma aliança Bolsonaro-Lava Jato. Essa aliança se quebrou, ou pelo menos se quebrou com o principal representante público que incorpora o lavajatismo, que é o Sérgio Moro. Você acredita, fazendo uma análise política do momento, você acredita que isso pode erodir a base de apoio social do Bolsonaro, ou seja, que a base que votou no Bolsonaro pelo ambiente do combate à corrupção pode romper com este governo, isolá-lo ainda mais e deixá-lo numa situação ingovernável? E emendo com uma outra pergunta, que é a respeito, você citou um pouco isso com as suas expectativas dos quadros que estão na Polícia Federal, de não se deixarem levar, mas os nomes que foram citados até aqui são motivos de forte preocupação. E não digo só em relação à autonomia da Polícia Federal, porque essa autonomia tem que ser operacional. Não pode existir polícia com autonomia política. Isso só em estado policial existe. A autonomia também tem um quê de relativo. Mas essa autonomia operacional da PF, quando ela está comandada por um cara que é amigo do Carluxo, quer dizer, de se supor que ele vai deixar adiante, por exemplo, um inquérito contra o próprio Carluxo pela máquina de milícia digital de fake news,
ter um compadre dele no Ministério da Justiça, um cara que pagava as campanhas, que era assessor na Câmara dele, do filho. Ou seja, queria que você comentasse um pouco, Valfrido, tanto sobre a expectativa política do Bolsonaro pós-rompimento com a Lava Jato, né? Se ele se isola, como é que fica, as possibilidades de impeachment, de derrubada, e também sobre as expectativas, você que é um conhecedor dos meandros da justiça, das relações jurídicas, da PF, como você acha que isso fica? Guilherme, eu acho que essa pergunta ela é uma pergunta de $1 bilhão, né? Essa é a grande questão do futuro próximo, do futuro no médio prazo. Mas vamos tentar refletir juntos sobre o que aconteceu na semana passada. Basicamente, você tem uma pessoa que tem um grande capital político, vitimizada, né, que se vitimiza, que consegue, de alguma forma, convencer um grande número de pessoas, não todas que o apoiavam, mas um grande número de pessoas, de que ela foi afastada ou pressionada ou convidada reflexamente a se afastar do cargo de ministro da Justiça, porque o presidente da República tentava se imiscuir, interferir no seu trabalho e no trabalho da Polícia Federal. Isso, bom, tem um peso enorme que se opõe contra o Bolsonaro. Mas, por outro lado, quais são as grandes vítimas do combate espetacular e inconsequente à corrupção, politizado à enésima potência, que tem como protagonista Sérgio Moro? Bom, as grandes vítimas são o setor empresarial e o setor político, a política tradicional. Muito bem, certamente eles não irão à televisão para dizer que ficaram felizes, mas ficaram felizes, né? Os setores mais tradicionais da política ficaram felizes que Sérgio Moro não é mais ministro, não anda por aí de avião para tudo quanto é lado, quanto o Raj, que não tem mais o poder que tinha nem quando era juiz, o poder de manejar instituições, nem quando era juiz, nem aquele que tinha quando era juiz, nem aquele outro, ainda maior, que passou a ter como ministro da Justiça. Portanto, isso certamente aproxima Jair Bolsonaro de setores da política tradicional e do empresariado, que se sentia, de alguma forma, ameaçado pelo punitivismo desbragado, pelo punitivismo do Sérgio Moro. Certamente que a pressão que o capital político do Sérgio Moro faz sobre o Bolsonaro torna a presidência, a manutenção do poder do Bolsonaro mais frágil e dependente do Congresso. Nós sabemos muito bem que entre mandatos, entre eleições, é raramente o povo que destrona um presidente, é raramente o povo que irá determinar se o impeachment vai acontecer ou não. Você lembra muito bem que o ex-presidente Temer tinha 7%, 5% de aprovação e se manteve no mandato até o final. Por quê? Porque ele tinha relações muito próximas, algumas indizíveis, talvez, com o parlamento ou com setores do parlamento. Nós sabemos muito bem que a presidenta Dilma Rousseff não elaborou essas relações da melhor maneira e que foi o parlamento, ao fim e ao cabo, que determinou o seu impeachment. O Bolsonaro poderá saber lidar com o parlamento da maneira adequada. Talvez eles se infinam a síndrome de Estocolmo, refém do centrão e dos setores mais fisiológicos do parlamento. É provável que ele demita ou que crie situação para Paulo Guedes se demitir, justamente porque agora o empresariado não quer Estado mínimo. No meio da pandemia, os empresários querem que o Estado invista na economia pesadamente, jogue dinheiro do helicóptero, justamente para preservar as empresas e os lucros. Então, essa é a primeira ponderação que eu faço à sua primeira provocação. Com relação à Polícia Federal, é óbvio que um diretor-geral da Polícia Federal mal intencionado, submisso a ordens do presidente para preservar a si próprio e a sua família, pode causar uma bagunça na Polícia Federal. Pode desagregar o bom trabalho que se fez na Polícia Federal desde que ela era um instrumento da ditadura, por exemplo, né? Mas há, de certa forma, importantes mecanismos internos para evitar que uma ordem do diretor-geral para esconder
fatos aconteça. Desde a mais prosaica, da mais simples. Você acha que um policial munido de provas, que é impedido pelo diretor-geral da Polícia Federal, não é capaz de vazá-las para a imprensa? Né? E expor o diretor-geral, expor a organização e expor o presidente? É muito difícil. É muito difícil. É muito mais difícil do que outrora foi com imprensa livre. É muito mais difícil. Conhecidos os oponentes e os personagens que, de certa forma, litigam com o Bolsonaro, esconder esses fatos. O que vai acontecer, no meu modo de ver, é que o Bolsonaro se fragiliza, é que o Bolsonaro vai precisar de ajuda e que vai cair no colo da política tradicional que ele fingiu repudiar. Já começou a fazê-lo, na verdade, né? As alianças já estão se consolidando desde pelo menos há 2 semanas. Bom, Valfrido, meu caro, eu queria colocar um último tema aqui para o nosso bate-papo, que foge um pouco da discussão Moro-Bolsonaro, e que eu acho que é um tema, aliás, muito mais essencial para o momento que nós estamos vivendo do que a briga palaciana que se conflagrou na semana passada. Eu estou me referindo a uma ação que nós, de algum modo, entramos juntos, construímos juntos. Ela foi, na prática, uma DPF, uma ação de preceitos fundamentais no Supremo Tribunal Federal. Né? Você a assinou junto com outros renomados juristas. Ela foi encaminhada, assumida pelo PSOL, pelo Partido Socialismo e Liberdade. Nós não obtivemos a liminar inicialmente no Supremo Tribunal Federal, mas tem agora um agravo em curso para poder ganhar essa ação. Vou explicar para quem não sabe. Essa é uma ação que pede que a Constituição seja cumprida e que o SUS possa requisitar, no momento da pandemia, os leitos dos hospitais privados e formar uma fila única. Essa ação se baseia na ideia de que nenhuma vida vale mais do que a outra. Nós estamos numa pandemia, na maior crise sanitária do século, a maior crise da nossa geração, e é inimaginável que a gente possa aceitar como natural que a gente veja gente se apinhando, morrendo no chão, nos corredores, na porta dos hospitais públicos, como já está acontecendo em algumas cidades brasileiras. Basta ver Manaus, basta ver cidades do Ceará. Aqui em São Paulo é uma questão de dias para ver uma saturação completa dos leitos do SUS, do serviço público. É uma coisa humanamente inconcebível que essas cenas sejam vistas e, ao mesmo tempo, você tenha sobra de leitos, sobretudo de UTIs, na rede privada. E a Constituição dá os meios para que, nesse caso, o Sistema Único de Saúde possa requisitar os leitos privados e formar uma fila única, fazendo valer o princípio da isonomia e colocando a vida das pessoas acima do lucro. Nós entramos com essa ação tramita ainda no Supremo. Eu queria que você pudesse falar um pouco dela, Valfrido, do ponto de vista jurídico, mas também do ponto de vista ético, do ponto de vista dos valores, o que está em jogo com essa ação no momento de crise sanitária tão grave, no momento que a gente está vendo vidas se perderem. É uma cena dramática, acho que não sai da cabeça de ninguém que viu aquela foto aérea do cemitério em Manaus, com valas comuns sendo abertas, com retroescavadeiras, com centenas de covas já preenchidas. Enfim, esse talvez seja um retrato da pandemia que está acontecendo no mundo todo, mas também da pandemia num país de desigualdade, na pandemia com uma política irresponsável do governo. Enfim, queria que você comentasse um pouco dessa. Olha, Guilherme, primeiro sobre essa ação eu tenho que lhe dar os parabéns. Você é o mentor intelectual dessa ação, é do seu coração que ela veio. Nós, os seus advogados do PSOL, simplesmente trouxemos os fundamentos jurídicos, fundamentos técnicos, para dar suporte a uma intuição humana, uma intuição ética que você sempre teve e que esperava que tivesse respaldo no direito brasileiro. E, de fato, tem respaldo no direito brasileiro. Basicamente, a lei que criou o SUS, o Sistema Único de Saúde, atribui à direção do SUS a prerrogativa de requisitar
quaisquer aparelhos de saúde, públicos ou privados, no caso de uma epidemia ou de uma pandemia, mediante justa indenização. O que significa isso? Basicamente, é que o Estado brasileiro, segundo razões de Estado, diante de uma situação de perigo social, de perigo para todos os brasileiros e as brasileiras, pode requisitar a propriedade privada para os fins de preservação da vida e da saúde e de gestão do sistema de saúde, do sistema público de saúde, mediante indenização. E o que é absurdo é que isso não se cumpra, que não seja cumprido, né? Então, o que nós fizemos? Nós ingressamos com uma ação de descumprimento de preceito fundamental. Quando uma norma constitucional é descumprida pela administração pública, por entes da administração, qualquer um, na realidade, algumas pessoas em particular, sobretudo os partidos políticos, mas outras também podem mover uma ação direta ao Supremo Tribunal Federal, pedindo para que o Supremo dê concreção à norma constitucional e mande cumprir, né? Naquele momento, ainda havia muitas vagas de UTI, tanto públicas quanto privadas. Mas nós antevíamos, e você com razão antevia, que isso ia acabar. Sobretudo porque a metade das vagas de UTI, metade dos ventiladores, dos respiradores automáticos, pertence ao setor privado. E a outra metade é o setor público, que atende uma população, um universo de pessoas muito maior. Então, você, com razão, anteviu que as vagas do setor público iriam acabar antes das vagas do setor privado. E que era necessário fazer uma administração coordenada desses recursos. Principalmente porque não é dado a um ser humano, isoladamente, escolher quem vive e quem morre por razões puramente patrimoniais. Você tem dinheiro para pagar, então você vive. Você não tem dinheiro para pagar, você morre. Bom, não é esse o sistema de valores que foi absorvido pela Constituição Federal e não é esse o sistema de valores que pauta a nossa sociedade e o modelo de sociedade, a despeito de tantos problemas e de tantas desigualdades que nós temos no país. Eu confesso a você que eu imaginava, quando você sugeriu o ajuizamento dessa ação, que nós seríamos brutalmente contrapostos pela classe média, pelos setores da população que tem acesso a planos de saúde, seguros de saúde, mas ao contrário, nós fomos aplaudidos por quem tem dinheiro, porque as pessoas, no fundo, têm compreensão plena dos aspectos éticos que envolvem essa ação. Hoje mesmo, o diretor do Sírio-Libanês, do Hospital Sírio-Libanês, deu uma entrevista dizendo precisamente isso, dizendo que o SUS deveria ter a prerrogativa de coordenar a propriedade pública e a propriedade privada para fins de saúde nesse momento, né? E é óbvio. Infelizmente, o ministro Ricardo Lewandowski, que é um brilhante ministro do STF, não conheceu da ação. Nós temos um recurso pendente e esperamos que, antes que se esgotem todas as vagas de UTI, né, o Supremo Tribunal Federal reflita sobre a questão de maneira mais atenta e mande cumprir a lei. É isso. Muito bom, muito bom. É isso, meu irmão. Parabéns pelo Obrigado, brilhante querido. trabalho ao lado do Pedro Serrano, Gilberto Bercovitch. Isso, eu não fiz essa menção, me perdoe. Pedro Serrano, Gilberto Bercovitch, Rafael Valim, advogados do PSOL, lideranças jurídicas do país, todos conosco nessa ação. Muito bom, meu irmão. Muito bom, meu caro Valfrido. Que excelente papo. Muito obrigado por ter aceito essa nossa conversa. E eu quero aqui, mais uma vez, antes de encerrar, recomendar para todo mundo que está nos assistindo, O Espetáculo da Corrupção. Esse livrinho do Valfrido é extraordinário. Aproveita esse período de quarentena, vai lá, dá para comprar virtualmente nos sites de livraria e tal. Vai lá e adquira, leia. É fundamental para entender, né, inclusive o sentido dessa briga e não cair em falsos heroísmos, né? Nem sempre, né, o inimigo do nosso inimigo é nosso amigo, né? Então, esse livro mostra um pouco da realidade nua e crua
da Operação Lava Jato. Valfrido, meu caro, obrigado. Eu que agradeço. Contigo, e uma boa noite para ti e para todo mundo que está nos assistindo. Eu que agradeço, meu irmão. É uma honra estar no Café com Bolos. Um abraço virtual por hora e depois, em breve, um abraço físico. Beijo para você, beijo na família. Tchau, tchau. Você também, meu irmão. Beijão na família. Tchau. Obrigado.